Olá, seja bem-vindo ao programa Investimentos em 360 Graus, aqui na GoInvest TV. Programa que tem o objetivo de simplificar o universo dos investimentos para você. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o planejamento sucessório. O advogado Vinícius Paladino vai nos explicar mais sobre o assunto. Vinícius, obrigada por participar. Você poderia contar um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória profissional? Olá, obrigado vocês pelo convite. Muito bom estar aqui e falar um pouquinho mais sobre o que é o planejamento sucessório. Meu nome é Vinícius, eu sou advogado, formado na PUC, fiz cursos em diversos lugares, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, na Wharton University, sobre planejamento sucessório, para falar um pouquinho mais, para tentar desmistificar e para tentar ajudar aqui tanto o empresário quanto o produtor rural nessa empreitada que é ainda um mar a ser explorado. Vinícius, como que a gente apresenta o planejamento sucessório para uma pessoa que nunca ouviu na vida? Bom, o planejamento sucessório basicamente é pensar o que você quer para a sua vida, para os seus filhos, para a sua família, daqui a algum tempo. Tá? Aqui no Brasil a gente ainda não tem muito o costume de pensar o que a gente vai querer daqui a 1 ano, 2 anos. Mas é importante para saber o que vai acontecer com o seu patrimônio e mais com o futuro da sua família. Então, a importância do planejamento sucessório é pensar no futuro, pensar no que você quer para quem você mais ama. E quais são os principais benefícios legais e financeiros do planejamento sucessório para as famílias? Bom, existem muitos benefícios, tá? O benefício que é mais falado, que mais se vende, é o benefício tributário. Muita gente fala que essa é a cereja do bolo, mas eu entendo que existem benefícios também familiares, existem benefícios também de comunhão familiar. Então, quando você faz um planejamento sucessório bem estruturado, você traz a sua família harmonia para crescer o patrimônio, para que aquele patrimônio não seja depreciado, não seja diminuído na divisão do patrimônio da família, mas seja acrescido, para que a sua próxima geração consiga fazer com que o seu patrimônio floresça cada vez mais, ou seja, você tenha mais benefícios, tenha mais frutos para a tua família, para os teus filhos, para os seus netos e assim por diante. Então, o benefício tributário é um, o benefício da família é outro, o benefício da disposição do patrimônio é outro. São vários os benefícios por ser uma área multidisciplinar, por ser um tratamento multidisciplinar. E de que maneira o planejamento sucessório pode ajudar a preservar o patrimônio da família ao longo das gerações? Bom, o planejamento sucessório ele vai tratar de como a gente vai segurar esse patrimônio. Como é que a gente vai blindar esse patrimônio da própria família? De ter que vender ele para pagar algum imposto, de ter que vender ele para pagar advogados, para pagar profissionais que vão trabalhar. Como é que a gente vai trabalhar de uma forma que esse patrimônio não fique exposto a discussões de família, não fique exposto a indecisões sobre o que vai fazer com o patrimônio, porque ele vai ter algo já mais planejado. E além disso, durante uma transição de patrimônio, a disponibilidade dele e a continuidade dele é muito bom também para a família. E como as diferentes formas de investimentos são tratadas no contexto do planejamento sucessório, Vinícius? Bom, como cada família é uma família, a gente precisa trabalhar em cima do caso concreto. Nesse longo prazo que a gente vem atuando, a gente vê famílias, por exemplo, que acumulam patrimônio em imóveis, vê famílias que o único patrimônio é a empresa, tá? Ou então que estão investindo em ações. A ideia do planejamento é a gente entender qual é o contexto da família e fazer uma estratégia para cada cenário. Então, se a família tem patrimônio, a gente vai definir a estrutura de planejamento do patrimônio, qual a estratégia, quanto tempo a gente vai fazer isso, quais são os passos a passo que a gente vai usar, qual o passo a passo que a gente vai usar para fazer essa sucessão. Se for ações, é interessante vender elas e já comprar numa outra pessoa ou não, ou faz a doação, como é que a gente vai fazer isso, por quais são os problemas ou potenciais riscos que a gente está exposto. Isso tudo vai nos dando norte para fazer o tratamento de cada patrimônio, de cada situação. Vinícius, você pode dar um exemplo para a gente de um planejamento sucessório bem sucedido que você já assessorou ou algum caso famoso? Bom, existem muitos casos famosos no Brasil. Vou falar de alguns que eu já tive a oportunidade de assessorar. Então,
Um deles foi uma família que tinha 3 filhos, um deles já era casado, tinha filhos também, enfim. E ali a gente teve a oportunidade de ajudar ele não só na parte do imposto. Naquela oportunidade o imposto aproximava-se ali dos 10 milhões de reais, mas a gente também teve a oportunidade de inserir uma estrutura de como seria a próxima geração, como é que seria a tomada de decisão, como é que seria o caminhar das próximas gerações dentro da família. Então ali a gente teve a oportunidade de decidir se o neto poderia ingressar nas empresas, se ele poderia trabalhar, se ele deveria trabalhar fora primeiro, se ele deveria ter experiência de mercado, conhecer alguma área, ou como é que ele faria para acessar o patrimônio da família. Tem como ele ganhar um carro, ele vai ganhar carro, ele vai trabalhar, qual cargo que ele vai começar, ele tem alguma influência sobre o patrimônio, enfim. A ideia é a gente tem que entender o contexto da família para fazer. Então, nesse contexto familiar, a gente viu que era interessante colocar sim o neto para dentro do negócio, mas começando em áreas selecionadas, áreas que são importantes e primordiais para o negócio. Tá? Casos emblemáticos aqui no Brasil, a gente tem diversos. A gente tem o principal que eu vejo como uma grande referência da família Marinho. A família Marinho, ela tem uma trajetória. Então, cada filho, neto, enfim, faz uma trajetória dentro do Grupo Globo, faz uma trajetória dentro das instituições. Eles vão desde o emprego mais básico ao mais requisitado dentro da empresa, fazendo sempre um acompanhamento com um gestor da área, com um executivo da empresa. Então, existe todo um processo. Eles têm que fazer faculdade, têm que fazer curso, MBA. Existe sempre uma necessidade de especialização muito grande para que eles alcancem a capacidade de exercer algum cargo dentro da família. Então, o planejamento sucessório ele é, de fato, um emaranhado de quebra-cabeças a serem construídos. A gente vê o que é a família, como é que essa família trabalha, como é que essa família vive e vai construindo ali o sucesso dela no futuro. Por que você acha que o brasileiro ele tem essa dificuldade em começar a pensar em um planejamento sucessório para a família? Olha, a gente não aprendeu isso na escola, a gente não aprende isso quando é criança. A gente aprende o quê? Quando a gente sente dor, a gente vai ao médico, mas a gente não aprende a ir ao médico antes de sentir dor. Então, a necessidade da gente implementar aqui no Brasil a prevenção é muito importante. É muito necessário isso para a gente. A gente não tem isso tão disseminado, além da gente ser ainda embrionário em muitas questões relacionadas a negócios, a gente ainda também tem um pensamento muito de remediar e não de prevenir. Então, acredito e atribuo muito isso a essa falta de costume do Brasil de prevenir. Então, a prevenção é muito importante. Prevenção do que vai acontecer com o seu patrimônio, se a sua família tem capacidade para assumir um negócio, se os filhos que já estão em outra área teriam capacidade de assumir um negócio, por exemplo, da família, vão largar, vão abrir mão do patrimônio, enfim, como é que vai ser essa dinâmica de trabalho. Então, a ideia é basicamente essa, é entender e implementar no Brasil uma cultura de prevenção, e não de remediar, e não de conter no futuro. Bom, eu quero agradecer ao Vinícius pela participação. Acredito que ele agregou muito sobre planejamento sucessório. As redes sociais do Vinícius estavam rodando aqui na tela. Podem seguir, vão lá no Instagram dele, saber mais sobre planejamento sucessório. Obrigada pela participação. É isso, eu que agradeço. Estamos à disposição. Que vocês precisarem, aqui também tem uma equipe muito bacana, pessoal que também trabalha com uma das possibilidades de planejamento sucessório, que é o seguro, né? Que é uma questão muito interessante e que entra muito nos planejamentos sucessórios. Então, assim, a equipe deles também são sensacionais e agradeço a oportunidade de estar aqui. E agora, para complementar mais ainda o assunto sobre planejamento sucessório, eu trouxe um especialista em gerenciamento de riscos, que é o Rafael Quixabeira. Ele vai explicar para a gente qual é a relação entre planejamento sucessório e seguro de vida. Isso mesmo, Paloma. O seguro de vida é uma ferramenta muito inteligente que dá para usar de diversas maneiras num planejamento sucessório. Seja ela PF, seja através empresarial, seja ali através de holding. E existem vários produtos que dá para encaixar ali nesse planejamento sucessório. Rafael, e quais são os tipos de seguro de vida?
E ele se enquadra dependendo do perfil da pessoa, de investidor? Isso mesmo, existem vários produtos, desde um seguro que ele pode ser vitalício, como temporário, pode durar só um certo tempo, até a montagem ali, a estruturação de uma hold, ou ele pode ser de forma decrescente, que começa com um capital mais alto e ele vai diminuindo o capital segurado ao decorrer do tempo. Hoje o mercado está bem eclético, tem vários produtos que pode se enquadrar ali de acordo com o perfil do cliente, da necessidade dele. Só pra gente finalizar. E querendo saber mais sobre seguro, entre em contato com a gente, tá aí o nosso Instagram, só mandar um oi lá que a gente tira mais dúvidas, querendo saber mais sobre seguro de vida, como utilizar num planejamento sucessório, estamos à disposição. Nos vemos no próximo Investimentos em 360 Graus. O programa que tem o objetivo de ser um canal educacional para você, com mais convidados incríveis. Peço que vocês comentem, curtem e compartilhem. Até o próximo Investimentos em 360 Graus. Até lá, fiquem bem e invistam no seu futuro.